Você já se perguntou por quê, mesmo depois de dormir a noite toda, acorda mais cansado do que quando foi para a cama? Porque o corpo descansa, mas a mente nunca parece se acalmar de verdade. Há noites em que você fecha os olhos esperando o silêncio, apenas para encontrar um ruído interno que não cessa, pensamentos que você não chamou, sensações sem nome. Uma estranha sensação de peso no peito, como se algo estivesse errado, mas você não consegue identificar o que. Talvez você já tenha sentido isso antes. Talvez você sinta isso agora. O mundo ensina que dormir é descansar. Mas então por que tantas pessoas abrem os olhos sentindo como se algo invisível as tivesse perfurado? Por quê? Em vez de alívio, vem a ansiedade. Em vez de paz, há uma ansiedade silenciosa, daquela que não aparece em exames, não é diagnosticada, não é tratada. Há uma profunda injustiça nisso. Você faz tudo certo, segue a rotina, cumpre as regras, engole o cansaço, se agarra a uma dor que ninguém vê. E, no entanto, quando a noite cai, é aí que tudo começa a desmoronar. É como se a escuridão ganhasse permissão para tocar partes de você que o dia jamais alcança. Há pessoas que dormem, mas sentem como se algo lhes fosse tirado à noite. Como se acordassem um pouco menos inteiras do que quando foram dormir, menos vivas, menos conectadas, menos elas mesmas. E ninguém fala sobre isso. Você menciona ter acordado de forma estranha, e dizem que é estresse. Você fala sobre sonhos difíceis, e dizem que é apenas imaginação. Você sente algo mudar dentro de si depois de certas noites, e a resposta é o silêncio ou frases prontas que não explicam nada. Mas e se o problema não for você? E se a falha não estiver no seu corpo, mas na maneira como você aprendeu a adormecer? Existe uma dor muito específica que poucos conseguem nomear. A dor de sentir que o mundo não foi feito para aqueles que sentem demais, para aqueles que percebem demais, para aqueles que carregam perguntas que não podem ser respondidas com respostas simples. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez, enquanto outros dormem como máquinas desligadas, você navegue pela noite como se estivesse em território desconhecido, sem mapa, sem proteção, sem aviso. Já acordou com a sensação de que algo importante aconteceu, mas lhe escapou da memória? Como se estivesse diante da verdade, apenas para vê-la arrancada de você no instante anterior ao despertar. Não é normal, mas também não é incomum. Há um sofrimento silencioso naqueles que sentem que suas próprias mentes são lugares inseguros à noite. Naqueles que temem o sono não pelo medo do escuro, mas pelo medo do que acontece quando o mundo desaparece e só você permanece, sem distrações, sem máscaras, sem proteção. E talvez a pergunta mais incômoda de todas. Se o sono deveria restaurar, por que parece desgastar tantas pessoas? Porque alguns acordam revigorados, enquanto outros sentem uma estranha sensação de terem passado por algo inexplicável, algo que deixa marcas invisíveis, porém profundas. Há aqueles que sofrem em silêncio porque não sabem como expressar isso em palavras. Há quem carregue essa angústia por anos, descartando-a como uma fraqueza, um desequilíbrio, um erro pessoal. Mas e se não for esse o caso? E se algo acontece com a sua consciência todas as noites, algo que você nunca aprendeu, sobre o qual ninguém te avisou, algo que pode te drenar, distorcer ou te destruir sem que você perceba? Não vamos explicar nada ainda. Ainda não. Por enquanto, simplesmente reconheça a ferida. A sensação de que há algo profundamente errado com a sua maneira de dormir e que essa sensação não surgiu do nada. Porque quando a dor não tem nome, ela continua a agir. E talvez, só talvez, você não esteja cansado da vida. Talvez você esteja cansado do que acontece com você quando fecha os olhos. Por muito tempo, te disseram que tudo é simples, que o mundo funciona segundo regras claras, que quem faz bem dorme em paz, que quem sofre à noite simplesmente pensa demais, que dormir é um botão de desligar e nada mais. Já lhe disseram que a fadiga é falta de disciplina, que os sonhos são ecos do dia, que a mente simplesmente organiza as memórias como um arquivo desorganizado, que se algo dói, significa que você fez algo errado ou não se desenvolveu o suficiente. Essa explicação é conveniente. E é justamente por isso que é perigosa, porque sempre coloca a culpa em você, em seus relacionamentos, em seu karma simplificado, em sua incapacidade de vibrar em uma frequência mais elevada. Mas e se essa história estiver errada desde o início? E se a ideia de que o mundo é justo, pelo menos da maneira como lhe ensinaram, for apenas uma história, criada para manter as pessoas calmas, obedientes e adormecidas? Existe uma crença silenciosa que quase ninguém questiona. A de que a realidade visível é tudo que existe e que o que acontece além dela, nos sonhos, no silêncio, no invisível, é meramente um reflexo, uma sombra, uma fantasia.
Mas seja honesto. Essa explicação nunca respondeu à questão principal. Nunca explicou por que pessoas sensíveis sofrem mais. Nunca explicou por que mentes profundas carregam um fardo maior. Nunca foi explicado por que algumas mentes parecem ser transpassadas. Algumas pessoas acordam à noite, enquanto outras simplesmente desligam. Chama-se imaginação aquilo que não se pode controlar, desequilíbrio aquilo que não se pode medir, coincidência aquilo que ameaça destruir o padrão familiar. E talvez a maior ilusão não seja o sono. Talvez seja o estado de vigília. Talvez o erro seja pensar na consciência como passiva, como se ela apenas reagisse ao mundo, como se não penetrasse camadas, não tocasse níveis cuja existência a visão de mundo comum prefere ignorar. O karma que lhe ensinaram é simples demais, linear demais, conveniente demais. Faça o bem, receba o bem. Faça o mal, pague o preço. Mas a vida real nunca funcionou assim, e você sabe disso. Há pessoas boas que sofrem em silêncio. Há pessoas cruéis que dormem em paz. Há mentes brilhantes que acordam perturbadas. E há mentes superficiais que nada perturba. Isso é injusto. Isso é assimetria. E toda assimetria aponta para algo oculto. O problema é que a maioria das pessoas prefere acreditar que tudo se resume à psicologia, à química ou ao acaso, porque admitir o contrário exigiria fazer uma pergunta perigosa demais. E se a realidade não for apenas aquilo que nos disseram? E se o que chamamos de normal for simplesmente um acordo coletivo para não investigar mais a fundo? Existe uma ilusão específica que sustenta essa visão superficial. A de que dormir significa desaparecer, que a mente se apaga, que nada realmente acontece. Essa ilusão protege muitas coisas: instituições, sistemas de crenças, a ideia de um mundo previsível, mas não protege você. Porque, enquanto todos repetem que não é nada, há pessoas que são atingidas por experiências que não se encaixam em nenhuma explicação convencional e que são forçadas a duvidar de si mesmas por causa delas. Talvez você seja uma delas. Talvez você tenha aprendido a minimizar o que sente, a silenciar o que percebe, a descartar como absurdo o que continua se repetindo. Mas chega um ponto em que a repetição deixa de ser coincidência. Um ponto em que a experiência pessoal começa a exigir uma compreensão diferente. E é aí que o chão começa a rachar. Porque algumas tradições ancestrais, aquelas nunca criadas para o público em geral, jamais consideraram o sono um repouso vazio, jamais consideraram a mente prisioneira do corpo, jamais aceitaram que a consciência seja simplesmente um subproduto químico. Essas tradições sempre falaram de camadas, de véus, de planos sobrepostos, de estados de consciência que são ativados precisamente quando o mundo externo silencia. E uma mulher, em particular, ousou dizer o que a maioria ainda evita ouvir: que a maior mentira não é o que acontece no invisível, mas o que nos ensinaram a acreditar sobre o visível. De acordo com essa visão, uma pessoa não adormece, ela muda de estado. Ela não desaparece, ela se transforma. Ela não repousa, ela atravessa. Mas isso não se encaixa na moralidade convencional, não se encaixa no karma simplificado, não se encaixa na explicação conveniente que lhe foi dada. Por isso, foi ignorado, distorcido, reduzido a símbolos inofensivos. Porque admitir que o sono é um portal, mesmo que parcial, mesmo que imperfeito, seria aceitar que a mente humana é muito menos controlável do que parece, e que talvez, apenas talvez, algumas pessoas sofram à noite não por fraqueza, mas porque estão expostas a camadas que outros jamais tocam. Não explicaremos o como ou o porquê ainda. Mas uma coisa deve ficar clara: você não foi enganado porque acreditou demais. Você foi enganado porque lhe ensinaram a acreditar de menos. E se essa ilusão começar a ruir, nada do que você pensou sobre o sono ou sobre sua própria mente permanecerá intacto. Houve um tempo em que algumas pessoas perceberam algo que não podia ser dito abertamente. Não porque fosse mentira, mas porque era perigoso demais para a lógica comum. Helena Blavatsky foi uma dessas pessoas. Ela não falava para convencer, não escrevia para criar uma nova crença, não ensinava para consolar. Ela observava e falava apenas o necessário para aqueles que estavam preparados. Enquanto o mundo tentava explicar a realidade com regras morais simples, bem versus mal, causa e efeito, recompensa e punição, Blavatsky apontava o que poucos queriam admitir: que a consciência não está sujeita à moralidade humana, que a razão não é governada pela justiça social e que o sofrimento silencioso não é um sinal de erro, mas sim de influência. Segundo ela, existem leis que operam além do julgamento humano. Leis que não recompensam nem punem, elas simplesmente funcionam. E aqueles que as ignoram ficam desprotegidos. São vulneráveis. Blavatsky nunca descreveu uma pessoa como um corpo que pensa.
Ela a via como um campo em movimento, a consciência passando por sucessivas camadas da realidade, cada uma com suas próprias regras, suas próprias frequências, seus próprios riscos. Para ela, o erro da humanidade moderna não era a ignorância. Era a simplificação excessiva. Ao reduzir o invisível ao mistério, o mistério à metáfora, o real ao o que pode ser medido. E nessa informação, algo importante se perdeu. Blavatsky falava de véus não como poesia, mas como estruturas reais da percepção. O mundo que você vê, dizia ela, não é o mundo que existe. É simplesmente o mundo que seus sentidos podem suportar sem entrar em colapso. Além dele, existem camadas, planos, estados. E o mais perturbador: essas camadas não estão distantes. Elas coexistem. Uma pessoa não vive em apenas um nível de realidade. Ela transita entre vários, sem sequer saber disso. E aqui começa algo que quase ninguém ensinou. Segundo Blavatsky, o sono não é um desligamento. É um deslocamento. Quando o corpo repousa, a consciência não está mais presa à superfície. E sem preparação, sem orientação, sem proteção, ela se move, não porque queira, mas porque essa é a sua natureza. A maioria das pessoas não percebe isso porque retorna rapidamente. Outras, porém, permanecem tempo suficiente para sentir os efeitos. É por isso que alguns despertam confusos, outros exaustos, outros ainda com a sensação de estarem sendo observados, perfurados ou dilacerados. Blavatsky alertava: o maior perigo não é o invisível, mas a inconsciência ao atravessá-lo. Ela falava de centros internos, de alinhamentos sutis, de estados de espírito que, quando desequilibrados, tornam a pessoa permeável, não espiritualmente fraca, mas excessivamente aberta. E aqui está o conceito central e oculto que ela insinuava, mas nunca simplificava. Nem toda mente deve dormir da mesma maneira, porque nem toda consciência reside no mesmo nível de sensibilidade. Nem toda estrutura interna consegue suportar os mesmos estados. E nem todos atravessam o invisível sem consequências. Blavatsky dizia que há pessoas que, quando dormem, simplesmente descansam. E há outras que, quando dormem, entram no fluxo. Um fluxo de imagens, um fluxo de símbolos, um fluxo de contatos, um fluxo de memórias que pertencem não apenas a esta vida desperta. Essas pessoas não são mais espirituais, são mais permeáveis. E aqueles que são permeáveis são suscetíveis à influência sem preparo. Por isso, ela insistia tanto na disciplina interior. Não moral, não religiosa, mas a disciplina estrutural da atenção, da concentração e do alinhamento antes do repouso. Porque, para uma mente sensível, dormir sem consciência do que está fazendo é como atravessar um território desconhecido na escuridão. Blavatsky não romantizou isso. Ela não disse que era belo ou seguro. Ela disse que era inevitável e que a ignorância tem seu preço. De acordo com essa visão, muitos dos distúrbios do sono atuais não são doenças. São os efeitos colaterais de uma humanidade que perdeu a consciência de seus próprios estados interiores. As pessoas aprendem a trabalhar, produzir e performar, mas não aprendem a concentrar sua consciência. Aprendem a controlar o corpo, mas não a isolar a mente. E quando a noite chega, quando os filtros do mundo caem, quando a consciência desperta se dissolve, a consciência faz o que sempre faz: passa. A diferença é que agora ela passa sem orientação, sem uma linguagem simbólica aceita, sem um mapa. Blavatsky viu isso claramente. Por isso, foi ignorada, ridicularizada ou reduzida ao misticismo. Não porque ela estivesse errada, mas porque disse algo que quebrou o conforto da explicação convencional. Ela não prometeu salvação. Permite clareza. E a clareza às vezes é perturbadora, porque implica o reconhecimento de que, quando dormimos, não simplesmente descansamos. Entramos em um estado em que a mente não está mais protegida pela lógica cotidiana. E se você nunca aprendeu a atravessar esse estado, alguém ou algo pode atravessá-lo. Não falaremos agora sobre como isso acontece ou o que exatamente se manifesta. Mas, a partir deste ponto, uma coisa deve ficar clara. Segundo Blavatsky, o sono é um ato involuntário de iniciação, e quem dorme inconsciente participa dele cegamente. E é precisamente isso que devemos examinar mais a fundo. Existe um mecanismo invisível que opera constantemente. Ele não julga, pune ou recompensa, simplesmente responde. O erro mais comum é chamar isso de destino, sorte ou karma no sentido superficial e moralizado que lhe foi ensinado. Mas o que governa o sofrimento silencioso de alguns e a prosperidade tranquila de outros não é a injustiça. É uma lei. E qualquer lei que não seja compreendida age como uma armadilha.
Imaginom ima. Ele não decide o que atrair. Ele simplesmente atrai o que vibra em uma polaridade compatível. Não importa se você é uma boa pessoa. Não importa se suas intenções são puras. Um imã não responde à moralidade, ele responde a um campo magnético. A consciência humana funciona da mesma maneira. Tudo o que você carrega dentro de si, pensamentos não resolvidos, emoções reprimidas, desejos negados, medos silenciosos, não desaparece quando você dorme. Pelo contrário, quando o corpo relaxa, o campo magnético se expande. E campos magnéticos expandidos atraem. Esta é uma lei que quase ninguém explica. O sono intensifica o magnetismo da mente. Durante o dia, sua atenção está fragmentada. Tarefas, estímulos, sons, ruídos interrecos. Tudo isso cria atrito, dispersão, interferência. À noite, esse ruído diminui, e o que resta é um campo claro de sua consciência. Agora, pense com atenção. Se durante o dia você vive em conflito interno, se reprime sua intuição, se ignora sinais, se carrega dores não digeridas, o que acontece quando nada mais o distrai? A lei não espera que você melhore. Ela responde ao que está ativo. É por isso que algumas pessoas dormem profundamente, enquanto outras entram em estados densos, fragmentados e ansiosos. Isso não é punição. É coerência vibracional. Há uma segunda ilusão perigosa. A de que prosperidade e sofrimento são resultados apenas de ações externas. Trabalhe mais, pense positivamente, seja grato. Mas isso ignora o vetor principal, o eixo interno da consciência. Duas pessoas podem viver a mesma vida externa, o mesmo emprego, a mesma rotina, a mesma casa. E ainda assim ter noites completamente diferentes. Uma descansa, a outra luta. Porque a mecânica não é externa. Trata-se do alinhamento ou desalinhamento do campo interno. Essa é a polaridade que Blavatsky insinuou, sem jamais simplificar demais. Quando a mente está desalinhada com seu próprio centro, ela se torna uma receptora involuntária, não escolhe o que recebe, simplesmente recebe. E aqui está a parte para a qual poucos estão preparados: o sofrimento noturno não começa à noite. Ele simplesmente se ativa ali. Durante o dia, você acumula. À noite, você manifesta. A mente humana funciona como um capacitor. Ela acumula carga emocional, simbólica e energética. Quando o sistema externo se desliga, essa carga busca descarga. Se o campo estiver equilibrado, a descarga é restauradora. Se estiver tenso, a descarga é caótica. E não se trata apenas de sonhos. Trata-se de estados, sensações sem imagens, presença sem forma, fadiga sem causa. A lei do magnetismo mental não distingue entre real e imaginação. Ela responde a um padrão. É por isso que pessoas profundamente intuitivas sofrem mais quando ignoram esse mecanismo. Porque quanto maior a sensibilidade, maior o campo. E quanto maior o campo energético, maior a atração. Isso também explica a prosperidade silenciosa de alguns. Há pessoas que, sem esforço aparente, parecem estar sempre no lugar certo. Dormem bem, acordam lúcidas e tomam decisões precisas. Não porque sejam especiais, mas porque seus campos energéticos estão alinhados. A lei responde à coerência. E aqui está a revelação perigosa. Você não sofre porque merece. Você sofre porque é suscetível. Suscetível a camadas que você não aprendeu. Suscetível a estados que não têm nome. Suscetível a forças que não são maliciosas. Elas são simplesmente indiferentes à sua ignorância. Assim como a eletricidade não se importa se você é gentil, essas leis não se importam com sua história pessoal. Elas operam. E o sono é o momento em que operam com a maior liberdade. É por isso que certas noites mudam as pessoas. Porque decisões surgem do nada. Porque relacionamentos se desfazem depois do sono. Porque as direções se tornam claras ao acordar. Não é mágica. É um mecanismo invisível. Mas há um último ponto, ainda mais inconveniente. Quando você ignora essas leis por tempo suficiente, elas continuam a operar, só que com intensidade crescente. O que começa como fadiga se transforma em confusão. O que se transforma em confusão se transforma em ansiedade. O que se transforma em ansiedade se transforma em ruptura. Não porque algo tenha atacado, mas porque a estabilidade do campo mental se desfez. E estabilidade não é controle, é alinhamento. A maioria das pessoas tenta controlar a mente. Pouquíssimas aprendem a orientá-la. E até que isso aconteça, o sono deixa de ser descanso e se torna reforço. Agora você começa a entender. O problema nunca foi o sono.
O problema sempre foi como a mente entra em um estado em que tudo responde ao que é, e não ao que finge ser durante o dia. E isso nos leva a um ponto inevitável que não pode mais ser adiado. Se existem mecanismos, se existem leis, então existem consequências. E algumas delas não são benignas. Agora pare por um momento. Não pense em conceitos. Pense na sua vida real. Em relacionamentos que não fluem. Sobre conexões que começam intensamente e terminam em exaustão. Sobre pessoas que vêm e vão, sempre deixando o mesmo rastro. Fadiga, confusão, vazio. Você já deve ter percebido que certos padrões se repetem, mesmo quando você muda de cenário, de cidade, de emprego, de parceiro, de rotina. Mas algo permanece. Uma sensação recorrente de que você sempre dá mais do que recebe, de que está sempre tentando explicar como se sente para alguém que não consegue ouvir, de que você só é compreendido até certo ponto, e depois é deixado sozinho com sua complexidade. Isso não é azar. Não é uma má escolha repetida. É o campo. A lei que opera no invisível não se limita à noite. Ela flui durante todo o dia, moldando silenciosamente encontros, separações, oportunidades e bloqueios. Observe seus relacionamentos mais próximos. Há pessoas que se sentem mais à vontade no amor. Nesse lugar. E há aqueles que, mesmo em companhia, vivem em profunda solidão. Uma solidão que nasce não da falta de pessoas, mas da falta de ressonância. Você pode estar rodeado de vozes e ainda assim sentir como se ninguém estivesse tocando o próprio lugar onde você vive. Isso acontece quando o campo interior não encontra um equivalente externo, quando sua pureza emocional não é reconhecida, e isso cria um efeito cumulativo de distanciamento. Você começa a falar menos, a explicar menos, a esperar menos, e gradualmente se acostuma a suportar tudo sozinho. Não porque você queira, mas porque aprendeu que mostrar demais tem um preço alto. Essa mesma lei se manifesta no corpo. Há pessoas que vivem cansadas sem uma causa clínica, que fazem exames, ajustam seus hábitos, seguem protocolos, e ainda sentem um peso inexplicável. O corpo responde ao campo. Sempre respondeu. Quando as emoções se repetem e nunca são resolvidas, quando a tensão interna se torna um estado constante, o corpo começa a traduzir o que a mente não consegue mais suportar. Dores sem causa aparente, insônia intermitente, falta de ar, a sensação de estar constantemente ligado mesmo quando exausto. Isso não é fraqueza. É saturação. A mente entrou em um estado de ansiedade crônica. E quando a noite chega, em vez de se desligar, esse estado se intensifica. É por isso que você acorda cansado. Não porque não dormiu o suficiente, mas porque nunca conseguiu sair desse estado de processamento. No trabalho, essa lei se manifesta de forma ainda mais cruel. Você se esforça ao máximo, entrega mais do que o solicitado, resolve problemas que não são seus, assume responsabilidades invisíveis, e ainda assim sente que não está progredindo. Outros ascendem rapidamente, são notados e reconhecidos. Você permanece estagnado, não por incompetência, mas porque sua área de atuação está constantemente diluída. Quando a mente não descansa de verdade, perde a clareza na tomada de decisões. E sem clareza, oportunidades passam despercebidas ou são repassadas para alguém que vibra com menos ruído interno. O mundo profissional não recompensa a profundidade. Recompensa a coerência. E a coerência nasce do alinhamento interno. Existem também emoções que sempre retornam, como uma maré, tristeza sem motivo aparente, irritação repentina, sensação de estar fora de sintonia com o tempo, aperto no peito que surge quando tudo parece bem. Essas emoções não são aleatórias. São mensagens que se repetem. A lei invisível não grita. Ela se repete. Repete-se até ser reconhecida. Repete-se até ser integrada. Repete-se até você parar de chamar de fase o que, na verdade, é um padrão. E talvez a parte mais dolorosa seja começar a duvidar de si mesmo. Você se pergunta: estou exagerando? Estou sendo sensível demais? Não deveria ser mais simples, mais prático, mais leve? Mas e se o problema nunca foi sentir demais? E se o problema fosse viver em um mundo que não ensina a lidar com aqueles que sentem profundamente? Existem pessoas que carregam campos mais amplos, mais abertos, mais receptivos. Essas pessoas amam com mais intensidade, pensam com mais profundidade, percebem o que os outros ignoram e, portanto, pagam um preço mais alto quando vivem em desalinhamento. Não porque tenham cometido um erro, mas porque não aprenderam a navegar pelo seu interior. A lei espiritual que rege o sofrimento e a prosperidade não escolhe vítimas. Ela simplesmente amplifica o que já está ativo. E se você vive cansado, confuso,
emocionalmente sobrecarregado, talvez não seja porque sua vida seja difícil demais. Talvez seja porque sua mente nunca aprendeu a fechar o campo energético, nunca aprendeu a distinguir o que é seu e o que não é, nunca aprendeu a reunir energia antes de dormir, nunca aprendeu a se proteger do excesso de estímulos invisíveis. Isso se reflete em tudo. Na forma como você se relaciona, no tipo de trabalho que aceita, no corpo que reage, na solidão que cresce mesmo quando você está rodeado de pessoas. E quanto mais isso continua, mais você sente que algo precisa mudar, sem nem saber o quê. Esse sentimento não é ansiedade. É uma intuição urgente. Algo dentro de você sabe que continuar assim tem um preço. E que esse preço não é apenas emocional. Mas ainda não é hora de agir. Ainda não. Primeiro, você precisa enxergar algo essencial. Existem maneiras de dormir que exacerbam o desequilíbrio e maneiras que selam o campo energético. E até agora, ninguém lhe ensinou a diferença. Mas isso está prestes a mudar. Há um erro silencioso que se repete entre pessoas consideradas boas, não más, não egoístas, mas excessivamente abertas. Pessoas que aprenderam a ajudar antes de aprenderem a discernir, a compreender antes de aprenderem a defender, a ceder antes de aprenderem a manter limites. Esse erro raramente é chamado pelo seu nome porque se disfarça de virtude. Chama-se empatia, chama-se espiritualidade, chama-se evolução, mas, na prática, funciona como uma sutil autossabotagem. O caminho espiritual moderno ensinou algo perigoso. Ser luz. Significa aceitar tudo, que a consciência é a ausência de limites, que a verdadeira bondade não diz não. Isso é uma mentira. E é profundamente destrutivo. Bondade sem consciência não liberta. Subjuga. Espiritualidade sem discernimento não eleva, enfraquece. Muitas pessoas boas vivem vidas cansativas porque confundiram abertura com doação incondicional, compaixão com absorção, amor com a dissolução do próprio eixo. Elas ouvem a todos, aceitam a todos, suportam dores que não são suas, e chamam isso de missão. Mas observe o resultado. Relacionamentos assimétricos, trabalho emocional constante, uma sensação de exaustão constante e culpa persistente quando tentam se distanciar. Essas pessoas não estão erradas em serem boas. Estão erradas em acreditar que a bondade não precisa de limites. No plano invisível, isso é ainda mais sério. Uma consciência aberta sem critérios funciona como uma casa sem portas. Tudo entra. Nada é filtrado. E a espiritualidade não opera com intenções abstratas. Ela responde a uma estrutura interna. Existe um princípio antigo, raramente explicado com clareza. Tudo o que não é limitado, está ocupado. Não por malícia, mas por causa da dinâmica. No mundo físico, você tranca a porta à noite. No mundo interior, muitos deixam tudo escancarado, especialmente ao dormir. E depois se perguntam por que acordam exaustos, por que têm sonhos difíceis, por que sentem presenças emocionais que não reconhecem como suas. A responsabilidade espiritual começa onde a ingenuidade termina. Ser consciente não significa estar constantemente disponível. Significa saber quando se fechar, quando permanecer em silêncio, quando se concentrar. Blavatsky alerta. O maior erro do buscador não é o ego, mas a falta de estrutura. O ego pode ser polido. A falta de estrutura se torna uma rachadura. E as rachaduras não escolhem o que passa por elas. Pessoas boas cometem um erro recorrente. Elas pensam que o sofrimento é um sinal de evolução, que carregar um fardo é um sinal de maturidade espiritual, que se dói, está funcionando. Essa é uma inversão perigosa. Dor constante não é crescimento. É um aviso. Quando a espiritualidade começa a destruir o corpo, a mente e a clareza, algo saiu do eixo. E o mais cruel é que essas pessoas ainda se culpam por esse sentimento. Elas acham que estão falhando espiritualmente, que deveriam ser capazes de suportar mais, que precisam gerenciar melhor sua vibração. Mas o problema não é a vibração. É a falta de limites conscientes. Você não está cansado da vida. Você está cansado do que acontece com você quando fecha os olhos. Você não foi enganado porque acreditou demais. Você foi enganado porque lhe ensinaram a acreditar de menos.